Não faltei, não. Então vamos iniciar o nosso estudo do livro que é o Espiritismo desta noite. Boa noite, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis entregue às tentações, livra-nos, Senhor Deus, de todo o mal, que assim seja. Em nome de Deus e de Jesus está iniciado o nosso estudo desta noite. Uma boa noite, vamos lá. Estamos no item 148. Estamos falando sobre o homem depois da morte. O item 148. Quer ler, João? Posso ler. Vamos lá, então. Depois da morte, a alma tem consciência da sua individualidade? Como o constata e como devemos nos constatá-la? Se as almas não tivessem sua individualidade depois da morte, para elas e para nós seríamos assim como se não existissem. As consequências morais seriam exatamente as mesmas. Não teriam quaisquer caracteres distintivos e a alma do criminoso estaria na mesma categoria que do homem virtuoso, do que resultaria não haver interesse algum em praticar o bem. A individualidade da alma é posta em evidência de maneira quase material nas manifestações espíritas, pela linguagem e pelas qualidades características de cada um, pois que pensam e agem de diversas maneiras. São umas boas, outras más, umas instruídas, outras ignorantes, desejando algumas o que outras desprezam. Esse feito prova, evidentemente, que não se acham confundidas num todo homogêneo, para não falar nas provas patentes que nos oferecem de terem animado tal ou qual indivíduo na Terra. Graças ao espiritismo experimental, a individualidade da alma já não é uma coisa vaga, e sim um resultado constatado pela observação, porque tem pensamento e vontades próprios, distintos das demais. A alma por si mesma prova sua individualidade. Prova-o também com seu envoltório fluídico, o perispírito, espécie do corpo limitado que a torna um ser distinto. Quer aqui a observação também, para finalizar? Pode ler, né? Creem certas pessoas escapar à censura de materialistas, admitindo um princípio inteligente, universal, do qual observamos uma parte ao nascimento, parte essa que constitui a alma e que devolvemos ao todo por ocasião da morte, e no qual se confunde com as gotas de chuvas do oceano. Esse sistema nem ao menos se enquadra no espiritismo, pois é tão desolador quanto o materialismo. O espetáculo comum do todo universal equivaleria ao nada, pois nele já não haveria individualidade. Interessante, né? Então vamos começar. Então ele está perguntando se depois da morte a alma tem consciência da sua individualidade. Será que eu percebo que eu continuo o mesmo? Né? Eu sei que eu sou a mesma espírito, a mesma pessoa? Como que isso acontece? Né? Como constata?
E como podemos nós, encarnados, constatar, né, que a pessoa morreu, desencarnou e que ela é ela, que ela tem a sua individualidade, né? Então, como que o espírito percebe, como que ele constata que ele está vivo, que ele não morreu, e como que nós sabemos que ele está vivo. Então, ele está fazendo esse questionamento, né? Aí ele fala aqui, que se as almas não tivessem individualidade depois da morte, depois do desencarne, é como se a gente não existisse, né? Por quê? Porque se eu desencarnasse e acabou tudo, é como que? É como se eu nem tivesse existido. Por quê? Porque não vai haver uma continuidade, né? Eu não vou existir, né? E com a doutrina espírita é diferente, né? E aqui ele fala, aí ele vai tecendo os ensinamentos, vai explicando, vai tecendo, né? Aí ele fala da individualidade da alma, ela é posta em evidência de maneira quase material. Aonde? Nas manifestações espíritas. Como que nós sabemos que alguém morreu e o espírito dele vive? Através dessa manifestação espírita, da parte científica, né? Nas reuniões mediúnicas, nas psicografias, nas materializações, nas psicofonias. Então, é através das manifestações espíritas que nós sabemos, que nós constatamos que as pessoas morrem e elas continuam vivas, continuam sendo elas, né? Então, é assim. Aí ele diz aqui que nas manifestações espíritas, como que a gente vai saber quem é a pessoa? Pela linguagem e pelas qualidades, características de cada uma. Pois que pensam e agem de diversas maneiras. São umas boas, outras más. Muitas vezes, alguém recebe uma psicografia de alguém. Tem aquela fala, aquela linguagem, aquela mensagem, e no final assina. Muitas vezes, quando a gente conhece a pessoa muito bem, a gente às vezes fica em dúvida. Fala assim, mas fulano ele não falava dessa forma, ele não pensava desse jeito, ele pensava diferente, ele falava diferente. Então é através das manifestações espíritas, através da linguagem, da forma que a pessoa falava, do jeito que ela se expressava, né? Que a gente vai saber que é ela ou não. Muitas vezes, lá no Chico Xavier, lembra quando as mães iam lá para receber mensagem dos seus filhos? E eles falavam coisas muito individuais, muito pessoais, coisas que quem sabia era só o familiar. Mamãe, e fala assim coisas, o tipo do palavreado, da linguagem que a mãe conhecia. Eles citam acontecimentos terrenos que somente o familiar sabia daquilo. Então, assim, através das manifestações espíritas, através da linguagem, né, a gente percebe que é a pessoa. E também, pela linguagem, a gente sabe que não é a pessoa. Então, através das manifestações, é que a gente constata que as pessoas morrem, mas elas têm o seu espírito, ela tem a sua individualidade, né? Ela continua do mesmo jeito, a mesma pessoa, ela não muda, ela não se transforma. E aí ele vai explicando, vai falando, né? Que esse é um fato, prova, né? Que não pode ser confundida num todo homogêneo. Tipo assim, desencarnamos, a gente volta para o todo, né? A gente volta para o todo, nós perdemos nossa essência, nossa individualidade. A gente não tem como a gente se mostrar, né? Por quê? Porque se eu não tiver a minha individualidade, não tem como eu me manifestar como eu, né? E aí, mais abaixo, ele fala que graças ao espiritismo experimental. O que é espiritismo experimental? É o espiritismo
que da parte científica, é o espiritismo que estuda sobre as manifestações espíritas, a comunicabilidade dos espíritos com o nosso mundo físico. Então esse é o espiritismo experimental. Allan Kardec, né, quando o espiritismo, quando ele começou a surgir, Allan Kardec, ele fazia perguntas, questionava os espíritos, e eles, foi através de quê? De experiência, de observação, que chegou a certas conclusões. Então, por isso que fala, espiritismo experimental, é a parte científica, é aquela parte que comprova as manifestações espíritas. E aí ele fala, a individualidade da alma já não é uma coisa vaga, e sim um resultado constatado pela observação. Então, aqui no centro, a gente tem o trabalho mediúnico. Nesse trabalho mediúnico, às vezes vem algum espírito conhecido e dá uma mensagem, ou escrita, ou falada, e aí a gente observa, analisa, será que era ele? Será que parece com palavreado, com jeito? A gente fica analisando, sabe? E o que mais que ele fala aqui? Por quê? Porque tem pensamento e vontade próprios, distintos das demais. A alma por si mesma prova sua individualidade. O espírito, quando ele se comunica, ele tem a sua vontade, ele tem a sua inteligência. Ele é o que ele é, né? Ele é o que ele foi aqui. Ele é o que ele foi. Às vezes, quando ele estava aqui encarnado, ele até era muito mais sábio, ele até era melhor, mas nessa encarnação foi bloqueado. Ele não ia ter muito conhecimento, mas quando há a morte do corpo físico, que não tem mais o corpo físico, aí sim o espírito, ele está na posse real de tudo que ele sabe ali na espiritualidade, né? Ali todo o seu aprendizado, toda a sua inteligência, tudo vem à tona. As qualidades, as bondades, as maldades, tudo está ali, né? Mostrando que a sua individualidade, quando eu desencarnar, e se eu chegar a comunicar, eu vou ter o meu palavreado, a minha linguagem, que as pessoas conhecem, né? O jeito, o trajeto, tudo, é tudo igual. A gente vê isso, lembra lá no Chico, né, Germano, no Chico Xavier, é o que ele está dizendo aqui. Através da linguagem, pelas características, qualidades características de cada um. Então, você tem o seu palavreado, o seu jeito de falar, né? Nossa, aqui do MS. E não muda, continua do mesmo jeito. Por quê? Porque se eu vou comunicar com pessoas que eu tive conhecimento, eu tenho que aparentar com a minha... com o meu jeito, com a minha fisionomia, com o meu jeito de falar da encarnação. Porque se eu aparecer de uma forma, de outra encarnação, aquelas pessoas não vão me reconhecer, né? Então tem que ser igual nós aqui, que temos o nosso estudo. O dia que a gente desencarnar, se a gente for trazer mensagem, a gente já vai saber quem que é. Pela conversa, é a Gláucia, é a Isabel Cristina, é o Germano, é o João, né? Vai ter como reconhecer. O jeito de ler, o jeito de falar, né? De expressar. Então é isso. E aí depois, aí ele fala, né? Tem também o espírito. Nós, quando desencarnamos, nós temos o nosso envoltório fluídico, o perispírito. É uma espécie de corpo limitado que a torna um ser distinto. Então, nós temos o nosso espírito, ele é diáfano, ele é etéreo, ele é fluídico, e nós temos o nosso perispírito. O perispírito, ele vai dar o quê? Ele vai dar a forma ao espírito, né? Então, cada um de nós temos a nossa forma. Qual que vai ser minha forma física no mundo espiritual? Essa forma aqui, né? Porque o nosso perispírito, o nosso corpo de carne, o corpo de carne morreu, mas o perispírito continua com essa aparência. Eu vou aparecer para vocês
com essa aparência, porque é a aparência que vocês me conhecem, não é? Vocês acreditam que isso é verdadeiro? Que é assim? Tem que ser, né? Tem que ser, né? A lógica. Os questionamentos nos levam a esse entendimento, né, João? Não é possível que a gente vai... Tipo, aqui ele falou antes, ele até deu o exemplo, né? Da chuva. Nós somos gotinhas da chuva. A gente vai voltar para a chuva. Vai juntar ali... Gotinha no meio do oceano. Mistura todo mundo, ninguém sabe quem é quem, né? Todo mundo igual. Mas cada um tem a sua individualidade, cada um tem consciência da sua individualidade. Sim, cada um tem a sua individualidade, cada um tem a sua experiência, tudo que já conquistou, tudo que já adquiriu, né? Aqui ele fala, ó, não pode ser, né, como gotas de chuvas no oceano. Todo mundo cai ali, todo mundo se mistura, todo mundo é igual. Ninguém sabe quem é quem, porque todas as gotinhas são iguais, né? E aí ele fala aqui, que esse sistema, ele não enquadra nem no espiritualismo. Por quê? Porque o espiritualismo são doutrinas que acreditam na existência da alma após a morte. Alguma coisa sobrevive, alguma coisa existe. Agora, esse tipo de pensar que você volta para um todo e que você não tem sua individualidade, né? Isso daqui ele é tanto desolador quanto o materialismo. O materialismo, você morreu, tudo acabou. É tudo aqui na Terra, só aqui. Morreu, acabou. Aqui é a mesma coisa. Morreu, você volta para o oceano, você é uma gotinha. Quer dizer, você faz parte de um todo, você é um pedacinho daquele todo, né? Então, a gente acredita, nós espíritas, sim. Vamos na pergunta, o que ele falou? Depois da morte, a alma tem consciência de sua individualidade? Depende. Tem espírito que desencarna e não percebe que morreu. Ele desencarna, continua lá no mundo espiritual e não sabe que está desencarnado. Ele acha que a vida continua. Tanto é que tem espíritos que comunicam com a gente no centro, falando, eu estou na minha casa, eu falo com meu filho, ele não me responde. Eu falo com as pessoas, elas não me respondem. Então tem espíritos que desencarnam e não constata que já desencarnou. Leva um tempo para ele entender que ele sabe quem foi. Mas sabe. ele continua sendo ele. Ele continua do mesmo jeito, né, João? Na casa, com a família, querendo fazer as coisas, conversando com as pessoas, ninguém responde. Mas ele continua vivo ali, né? E como que a gente constata? Constata através das reuniões mediúnicas, da mediunidade, né? Então vamos lá. Quer falar alguma coisa? Não? Quer ler um pouquinho, Isabel? Lê para nós. 149. 140. O gênero da morte foi o estado da alma. O estado da alma varia consideravelmente conforme o gênero de morte, mas, sobretudo, conforme os costumes tidos durante a vida. Na morte natural, o desprendimento verifica-se gradualmente e sem abalo. Muitas vezes principia sem haver cessado a vida do corpo. A morte violenta por suplício, suicídio ou acidente, os laços rompem-se bruscamente. O espírito tomado de surpresa fica como que aturdido pela transformação que nele se verificou, sem poder explicar a situação em que se encontra. Um fenômeno quase habitual
estiver morrendo. E essa ilusão pode durar muitos meses e até muitos anos. Vamos parar um pouquinho. Ó, aqui ficou muito claro, né? Como ficou clarinho, explicado, muito bem explicado aqui. O gênero de morte influi no estado da alma? Sim. Sim. O tipo da morte, né? Influencia. Ele tá A forma falando. com que ele morreu vai designar o que vai acontecer lá, né? Isso. Aí ele fala, se é morte natural, o desprendimento vai acontecer gradualmente sem abalos, né? Se morreu, se for por morte natural. O que é morte natural? É quando... Já tá idoso, ficou doente, morreu. Bem... Se morreu de acidente ou de suicídio, é outra... Já é outro caso, né? Aí aqui ele fala, é morte violenta. Aí ele fala, quando é morte violenta, por suicídio, por suplício, acidente, os laços fluídicos, né, do perispírito com o corpo de carne, eles se rompem bruscamente. Então, é um choque, né? Aqui ele fala, o espírito tomado de surpresa fica como que aturdido pela transformação, sem poder explicar a situação que se encontra. Ele não entende o que aconteceu. Ele não entende que ele morreu. Ele não entende que teve um acidente, né? Então, aí ele ainda explica o que acontece com esse espírito, né? Ele fica com a persuasão em que fica de não haver morrido. E essa ilusão que ele não percebe que ele morreu, ele pode ficar por muitos meses e até muitos anos, né? André Luiz não ficou muito tempo? Ele ficou muito tempo, né? Ficava andando, perambulando, não entendia que lugar que era aquele, o que estava fazendo naquele lugar. Corria, fugia, né? Se escondia, bebia água da lama. Então, assim, é o que ele está dizendo aqui. Muitas vezes, e depende também dos costumes tidos durante a vida. Se eu sou mal, se eu tenho vícios, né? Se eu tenho uma vida desregrada, bagunçada, com certeza quando eu desencarnar eu vou sofrer, né? Agora, se eu sou uma pessoa já mais, com um pouquinho mais de conhecimento, um pouquinho mais de evolução, vai ser diferente. E outra, você vai morrer de morte natural. Você vai viver 80, 90 anos. Você é o curso normal. O curso normal da vida é você desencarnar idoso. E não desencarnar novinho, né? Ou jovem, assassinado, ou suicídio, acidente. Aí são mortes bruscas, né? Que o espírito vai sentir muito. Então vamos lá, Isabela. Gostaria de falar alguma coisa? Isso mesmo? Nesse caso, anda aqui daqui para mim, creio por de seus negócios, como se ainda pertencesse à terra. Muito admirado, porque não lhe responde quando se dirige aos outros. Essa ilusão não é um absoluto peculiar às mortes violentas, mas também há muitos indivíduos cuja vida foi absorvida pelos prazeres e interesses naturais de um espírito. De onde foi tirado aqui essa pesquisa disso aqui, né? Então ele está dizendo que vai ficar nesse período, que essa ilusão, que acha que não morreu por muito tempo. Aí ele fala que não é só nas mortes violentas, mas também aqueles espíritos que tiveram pessoas encarnadas que tiveram uma vida absorvida pelos prazeres e interesses materiais, né? Que vive só pelos prazeres, futilidades, um monte de coisa. Tem tanta gente que é assim, né? Que não
que não tem responsabilidade, que não importa com nada, que tem dinheiro e que usa essa vida somente para prazeres, somente para interesses materiais, para o seu bel prazer, né? Então, essas pessoas, quando desencarnar, elas vão ficar um bom período sem ter entendimento que desencarnou, né? Eles não vão entender, eles não vão saber. Então, vamos continuar? Eu leio aqui, 150? Pode ler. 150. Para onde vai a alma depois da sua separação do corpo? Não se perde na imensidão do infinito, como geralmente se acredita. Fica errante no espaço e as mais das vezes junto àqueles que conheceu e sobretudo que amou. Mas apesar disso não deixa de poder transportar-se instantaneamente a distâncias imensas. O que você entendeu, João? Para onde vai a alma depois da separação do corpo? Para onde que ela vai? Será que ela vai para a colônia espiritual? Para onde será que ela vai? Perto das pessoas a que a gente amou. Vai ficar perto? Então, aí, de acordo com a pergunta anterior, né, se for seguindo o que ela foi, o que ela foi aqui na Terra, então ela pode ficar vagando, né, nesse mundo errante, igual falou aqui, né? Pode ficar vagando no espaço, né, que é no mundo espiritual, mas que às vezes se mistura aqui, né? Por quê? Porque são dimensões que estão interligadas, né? E aí fala o seguinte, pode ficar aqui no espaço e pode ficar junto com os familiares, aqueles que conheceu e que amou. Quantas pessoas se comunicam no centro falando que ainda está morando lá na fazenda, já passou 1000 anos, já passou 500 anos, e ele continua na fazenda, naquele lugar, achando que ele ainda é o dono da terra, é o dono do lugar, né? É isso daqui que está falando, né? Fica aonde conhece o lugar e junto daquelas pessoas. Às vezes, a seus familiares todos já até desencarnaram, já não estão mais ali, já são outras pessoas que estão ali, né? Outras pessoas diferentes que estão ali. E aí ele fala, né? Apesar disso, não deixa de poder transportar-se instantaneamente a distâncias imensas. Então, o espírito, ele transporta com a rapidez do pensamento. Se eu pensei, eu chego lá, já estou lá. Se alguém pensa em mim como espírito, ela se liga a mim. Aquele pensamento já chega a mim. A velocidade do pensamento é muito maior do que a luz, é muito maior do que tudo que a gente já percebeu aqui na Terra. O pensamento. Pensou, estou lá, chego lá. Então, por isso, o espírito, ele pode transportar-se instantaneamente, instantâneo, na hora, exato. Pensei, estou lá, né? Lembro da minha mãe. Às vezes eu não tenho condições. Às vezes a minha mãe está bem mais, bem mais evoluída do que eu, está numa colônia espiritual muito melhor. Às vezes eu penso, mas eu não tenho condições de ir lá. Naquele lugar que ela está, eu não tenho condições de ir, né? Então, assim, mas o espírito, ele através do pensamento, ele instantaneamente, ele atravessa distâncias imensas, né? É bem interessante isso daqui, né? Muito interessante. E até nós, isso serve para nós, a gente ter cuidado com o que a gente pensa, né? O pensamento é vida, o pensamento ele cria, o pensamento, você pensou em alguém que pode estar lá no Japão, pode estar longe, você se liga, se conecta com ele, né? Através do quê? Do pensamento.
Vocês creem? Vamos lá, Isabel, quer ler a próxima? A alma conserva as afeições que tinha na terra, conserva todos os afetos morais, só esquece as afeições de cunho material que já não condizem com sua essência. Por esta razão volta com suma alegria a visitar seus parentes e amigos numa recolheção que proporciona felicidade, livro dos espíritos. Que legal, né? A alma conserva as afeições que tinha na terra. A gente conserva? Sim, né? Nós conservamos. Quem que a gente conserva? Todos os afetos morais, né? Toda a nossa ligação moral, afetiva, conecta. Agora, quando é só de cunho material, essa não tem ligação, né? A gente não tem ligação. Quantas pessoas que a gente conhece e são pessoas que vêm e vão e não fica, né? Não fica na nossa vida, não marca, não fica. E tem pessoas que a gente... É como assim, aqui ele ainda fala, né? Por essa razão volta aonde? Volta aqui na vida física. Nossa, para quê? Para encontrar, para visitar os parentes e os amigos. Por quê? Porque a recordação lhe proporciona felicidade. Vamos pensar, a gente tem um filho, uma filha, né? Você convive com esse filho, essa filha, 20 anos, 30 anos. Aí lá, um tempo, ele vai trabalhar fora, num lugar muito distante, ou ele casa e vai para um lugar muito distante. E a gente não tem como encontrar. A gente lembra dele com o quê? Com amor, com saudade, com afeição. Assim são os espíritos. Eles, às vezes, eles não podem vir aqui nos ver, mas eles têm saudade da gente. A gente tem saudade deles, não tem? A gente não tem saudade dos nossos familiares, dos amigos que já desencarnaram? Já? Vovó, pai, mãe, né? A gente tem saudades deles e eles têm saudades da gente. Por quê? Porque a gente tem afeto, a gente tem amor, né? Ali tem laços de amor que nos ligam, que nos prende. Então aí, o que esses espíritos fazem? Eles vêm visitar a gente. Vem na nossa casa, vem no Evangelho no lar, ou sem ser no Evangelho no lar. Quantas vezes a gente tem saudade de alguém que já desencarnou e é como se ele estivesse ali na casa da gente, né? Você tem aquela sensação aquela saudade é a sensação que a pessoa está ali. Nos livros espíritas, muitos livros, mostra isso. Lá na história de André Luiz, lembra daquele dia que foi permitido que ele viesse no lar dele? Aí ele chegou no lar, o marido da mulher tinha casado e a mulher tinha um marido. E esse marido estava doente. E aí, eu não me recordo direito se é a filha que ele visitou também. A filha estava saudosa, com saudade dele, porque ele estava ali. Então, muitas vezes, quando a gente tem saudade, quando a gente lembra de um familiar, às vezes ele está ali na nossa casa e a gente não está percebendo, né? E ele curou o marido dela. Curou. No começo ele ficou com ciúmes, né? Revoltado, com ciúmes. Aí ele pensou, aí os espíritos levou ele lá no mar, ele se refez, aí ele pensou que ele tinha que ajudar ela, né? E ajudou a curar ele. Então, assim, é muito bonito, né, Isabel? A gente perceber que os espíritos, que as pessoas que a gente ama não morrem. Continua com ligação, com afeto. Quando tem ligação, tem amor, tem ligação. E quando tem ódio, também tem ligação. Porque eu fico lembrando dele com raiva, ele fica lembrando de mim, liga também. Tudo aquilo que é igual, atrai, né? Então, os afins se atraem.
amor com amor atrai, ódio com ódio atrai, né? Agora, assim, amor e ódio não atrai, não tem atração. Eu estou querendo uma coisa, ele está querendo outra coisa, aquilo não tem ligação nossa, né? Então, quando são os iguais, sim. Vamos parar? O marido... Chegou? Falta... Mas nós começamos atrasadinho, né? Faltam 10 minutos. Nossa, passou rápido, né? A gente vai lendo aqui, esquece. A hora voa e é gostoso isso. Vamos cantar uma música bem rápida. Antes da Isabel ir embora, eu estava pensando, nós vamos cantar mais, não sei. Vamos marcar aqui primeiro daqui. Eu vou arrumar mais música para nós. Próximo segunda vai ser? Segunda? 16? É. 29. É. 19 mais 7. Quarta é primeiro. Quinta, sexta, domingo. Qual? 6? Isso, certo? Vamos cantar São Francisco? São Francisco? Então vamos, que já é uma prece, e aí a gente já encerra. Depois eu vou marcar no meu. Então vamos lá, vamos cantar a prece de São Francisco de Assis, porque é uma prece, já é uma prece, né? Então vamos lá. 1, 2, 3. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Agradecemos a presença de todos, a Deus, a Jesus, por todas as bênçãos recebidas nesta noite. Damos por encerrado nosso estudo. Sê conosco, Senhor Jesus, agora e sempre. Que assim seja. Uma boa noite, uma boa semana a todos.